Fala galera do canal Paixão por Corrida, quadro novo aqui no canal. Você pergunta e eu respondo. E a pergunta veio de uma seguidora lá do Instagram me perguntando: Val Santana, em quanto tempo eu estou preparada para correr a minha primeira maratona? Depois da vinheta eu respondo essa pergunta para vocês também aqui no nosso canal. Mas depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias. E agora nós temos um novo quadro aqui, que é Você Pergunta e Eu Respondo. E uma amiga nossa perguntou: Val Santana, em quanto tempo eu estou pronta para correr a minha primeira maratona? E eu vou contar para você tudinho o que aconteceu comigo quando eu corri a minha primeira maratona e dar algumas dicas para você que ainda não fez a sua primeira maratona. Mas antes de eu começar a falar isso, eu gostaria de pedir a você que gosta do nosso canal e que ainda não é inscrito, ó, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações 2 vezes, deixa seu like ou deixa seu dislike e no final desse vídeo você deixa seu comentário falando como foi correr a sua primeira maratona e em quanto tempo. Mas antes de tudo, eu gostaria de falar para você, para correr uma maratona, quem não sabe, uma maratona é 42 quilômetros e 196 metros. De acordo com alguns especialistas, para você correr a sua primeira maratona, é só você colocar um tênis no pé e sair correndo, se você conseguir. Se você tem vontade de correr e quiser correr, a única coisa que eu vou te dizer para você é o seguinte: se você não sabe as técnicas, a suplementação, o que você tem que fazer antes para você correr uma prova como 42 km e 196 metros, eu digo para você, se você nunca correu, não tente sem primeiro consultar um médico, um professor de educação física e uma nutricionista que vai te dar todas essas dicas, tanto médicos para saber se você pode praticar esse esporte, um professor de educação física para te ensinar e uma nutricionista para te dar toda a alimentação e a suplementação que você vai ter durante as semanas de treino e também durante a prova. A minha primeira maratona, eu comecei a treinar, eu comecei a entrar nesse mundo de corrida em 2016, por ali. Eu comecei a perder peso, eu fiz um projeto para perder peso em 2015. De fevereiro até 7 meses depois, eu tinha perdido 57 quilos. E eu comecei a treinar caminhando, e fui caminhando, depois comecei a correr meu primeiro quilômetro, meu primeiro 5 km, meu primeiro 10 km, meu primeiro 15, os 21, 28, e fui até o 32. Eram os treinos que eu mais fazia. Durante a semana, eu fazia treino, às vezes, todo dia de 30 km, 28 km e tal. E aí, na minha cabeça, eu podia correr uma maratona, mas vou contar pra você da minha primeira prova. A minha primeira prova foi de 8 km. Uma pessoa me convidou e eu falei assim: cara, eu corro 32 km, eu corro 28 km, eu vou correr muito bem. É totalmente diferente. Quando você está treinando sem nenhuma carga no seu corpo e sem nenhuma carga mental. Quando você vai numa prova, muda tudo. Porque muita gente, você quer ganhar, você entra na pilha de querer chegar. E no 8 km soltou, deu a largada dos 8 km, eu saí correndo como louco. 700 metros depois, meu corpo começou a boca não aguentou, todo mundo me passou. Aí quando eu tava lá no 4 km, meu corpo voltou ao normal, aí eu comecei a correr. Cheguei em 33º e fiquei em 8º na minha categoria. E foi muito bom, todo mundo me parabenizou. E eu comecei a correr 10, 15, muitas provas de 10, 15. Aí apareceu a meia maratona, a tão temida meia maratona, que também é 21 km. Você divide uma maratona e vai dar os 21 km também. Cara, eu falei assim, vamos desafiar. Eu já corro 32 km, vou correr meia maratona. E me inscrevi, meia maratona internacional de Foz do Iguaçu, e fui correr. Do mesmo jeito, aquela cabeça de querer ganhar, eu saí na frente de todo mundo. Era uma descida e uma subidona. Eu subi. Quando cheguei lá em cima, acabou o gás. Aí todo mundo passou. E até um índio de 66 anos passou por mim. E ele me olhou. Aí eu também fui correndo. Cheguei no quilômetro 10 muito bem. Cheguei no quilômetro 12 já, o corpo já comecei a caminhar. E caminhava. No quilômetro 15 já não queria mais correr. E eu comecei a andar. Aí no quilômetro 18, aí eu falei assim, agora eu vou meio trotando. Cheguei e fiz a prova em 1h36, que foi para a minha primeira prova maravilhosa, minha maratona em 36 minutos. Aí esse índio sentou do meu lado, antes da premiação, e perguntou assim, começando a meu nome, ele falou assim: você não é Coelho? Eu falei assim,
Coelho. Eu sabia o que era coelho. Coelho é quando as maratonas de Londres, de Berlim, de Nova York, de Boston, de Tóquio, essas maratonas top, eles contratam de 10 a 15 coelho. O que é coelho? Esses coelhos, ele puxa, eles correm muito mais rápido do que os caras que estão aqui atrás. Mas eles vão correndo até um certo ponto. Até os 28 e até os 32 quilômetros. Para você ter uma ideia, quando eles param de correr, esses coelhos, você vê nas transmissões, eles vomitando de tanto esforço que eles fazem. Mais uma vez eu vi um coelho que ele passou dos 32 quilômetros e foi campeão. Aí ele falou assim, você não é coelho, você tem que fazer o seguinte, você tem que sair em um pacer confortável e desse pacer confortável você vai aumentando quando você tiver com o seu corpo esquentado, aí você vai aumentando e você vai conseguir. Tá bem. Aí eu entrei, aí outra coisa, procura um professor de educação física, procura uma nutricionista e também um médico. Eu já tinha passado pelo médico, para você correr a maratona de Foz, você tem que dar o atestado médico antes. Qualquer prova do SESC, você tem que dar o atestado de que está bem de saúde. Aí, nesse mesmo ano, veio a maratona de Foz. Eu falei assim, cara, eu tenho 2 anos treinando e agora já... Mas eu já tinha corrido, até a maratona de Foz, eu já tinha corrido umas 6 meia maratona. Prova de 15, prova de 10, prova de 7, prova de 5, tinha corrido muitas. Aí eu me inscrevi, é um desafio. Pra você ter uma ideia, ó, aquele número lá, Val Santana, é a minha primeira maratona amarelo, laranja. Ali, fui lá, peguei o meu kit, tirei foto, cara, a prova do SESC é muito organizada. No dia... consegui tudo que o meu professor me indicou. Ele me indicou 8 semanas de treino focado e eu treinei bem focado. Mas, amigo, para você correr uma maratona, você tem que ter pelo menos aí uns 1.000 a 1.500 quilômetros de rodagem. E eu já tinha, antes de correr qualquer tipo de prova, eu já tinha muito mais. Mas só que não era treino preparativo para... É diferente. Aí eu comecei a treinar, só que nos meus treinos eu exagerava muito. Ele mandava correr 10 km em 50 minutos, eu queria correr em 45. Eu não seguia direito a planilha. Ele mandava fazer 20 tiros de 160 metros. Eu queria fazer tiro de 400, que aqui tem uma... Aí. Isso desgasta muito. E no dia, pra mim, era muito... Ele falava assim, Val, durante a semana você vai ter que ter pelo menos 2 dias sem correr. Pra mim isso não entrava na minha cabeça. E aí... Fui fazer a maratona, chegou no dia da maratona, 29 de setembro de 2016, fui fazer a maratona. Deu a largada, do mesmo jeito que eu saí na minha maratona, fiz. Aí, cansei no quilômetro 7. Aí, do quilômetro 7, passei no ponto, tomei água, eu levei muito melzinho com eucalipto e começava a chupar e aquilo começou a me dar energia. Eu comecei a correr bem, fui correndo, quilômetro 21, passei, do quilômetro 30, chegando no 31, o corpo já comecei a coluna começou a ficar envergada. Chegou no quilômetro da fadiga. Quilômetro da fadiga, meu irmão, é como eu falei pra você, quando eu fazia 32 quilômetros de treino, eu chegava em casa morto. Mas morto mesmo. Tinha vezes que eu deitava e não queria levantar, nem para comer, porque eu não sabia como era treinar 32 quilômetros. E eu não sabia que para correr uma maratona você tem que ter também bem o psicológico. Cara, eu passava nesse quilômetro 32 muita gente parada. Gente com cãibra, gente deitada, gente caída, sentada, esperando a ambulância chegar. E eu falei assim, aí eu comecei a caminhar no quilômetro 31 até o quilômetro 33, aí eu ia correndo, parava, e aquilo não chegava, e não chegava. Aí cheguei no quilômetro 41, falei assim, graças a Deus, era uma subida, depois uma descida, e para chegar na linha de chegada, você tinha que, se você já foi nas cataratas, você tem uma descida, para chegar na garganta do diabo, que é o final das cataratas, eu cheguei. Você está vendo essa foto aqui, ó? Essa foto eu passando pelo quilômetro 42, tá faltando aí só 196 metros. Cara, eu voei. Aí, quando eu passei, você vê quando eu fui ver o cronômetro, cara, eu me assustei, que eu tinha feito a maratona em 3 horas e 29 minutos. Para mim, foi fantástico. Corri com a roupa errada, corri com tênis novo, que não é, quando chegou no quilômetro 37, meu pé pegou uma bolha mesmo de sangue, que eu não parava, doía, mas eu não parava. Eu andava e corria. Então, amigo, a dica que eu te dou para você correr a sua primeira maratona é você pelo menos ter aí umas 5 meia maratona, umas 10 provas de 10 km, umas 20 provas de 5 km e mais de 1.000 km de rodagem. E o principal, saber de um médico, ter um professor de educação física.
Se você não tem condições de contratar um professor de educação física, na internet tem várias planilhas para você correr 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, 32 km e a maratona. Você pode baixar a planilha e seguir os planos da planilha. Na planilha tem certinho tudo que você tem que fazer durante a semana, a alimentação, o descanso, tudo. Aí, meu amigo, para mim, depois dessa maratona, a dica que eu dou para você correr a sua primeira maratona, pelo menos, vou dizer para você, você tem que ter pelo menos um ano de corrida. Já correndo 5, 10, 15, 20 km mais focado. Se você não teve ainda nada de foco, você procura uma academia e lá você conversa com o professor. Olha, professor, eu quero treinar para correr maratona. Uma maratona é 42 km e 196 metros. Para que eu esteja preparado, eu quero que a minha panturrilha, eu quero que a minha coxa, eu quero que o meu abdômen, eu quero que meus braços, o meu esqueleto de todo esteja preparado para eu correr essa prova. E o professor vai te indicar certinho. Depois, se você não tiver condição de contratar uma nutricionista, na internet tem muitas, no YouTube tem muito nutrição para maratonista. É só você abaixar os vídeos, senão você abaixar um cardápio para você fazer a alimentação certinha, para que você não venha a se decepcionar, como muitas pessoas que começam a treinar para uma maratona e no dia da maratona faz a maratona e abandona a maratona no meio do caminho. E é muito frustrante você fazer uma maratona e você, no meio do caminho, você desistir. Você recebe a medalha porque ela está inclusa na inscrição. Mas, cara, receber uma medalha sem correr, eu já me lesionei de prova, mas fui correndo devagarzinho, passei. E depois daí, meu amigo, só foi alegria. Só foi alegria. Hoje, eu não só corro maratona, mas eu corro ultramaratona, que vai ser o próximo. Nos próximos vídeos, você pergunta e eu respondo, eu vou falar para você como se preparar para correr os primeiros 5 km, primeiros 10 km, a São Silvestre, que é 15 km, sua primeira meia maratona, seu 32º, que é o 32 km, e também, você já está sabendo hoje que é uma maratona. Na revista Contra Relógio, fala que você precisa se você já é corredor, de umas 7 a 8 semanas. E se você não é corredor, eu indico para você primeiro correr 1 ano e meio inteiro fazendo essas provas, tentando, indo aumentando, para depois, você tem no máximo aí umas 5 a 6 meia maratona, e aí tem uns 10 longões de 32 km. Se você se sente bem depois do 32 km, você já está pronto para correr a sua primeira maratona. No próximo vídeo, a gente vai estar falando como correr o seu primeiro 5 km, que foi outra pergunta que me deram. E se você tem pergunta, bota aqui embaixo a sua pergunta que a gente vai estar te respondendo nos próximos vídeos. Um abraço. Agora, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, tá bem? Agora, um abraço e até você pergunta e eu respondo. Até mais!